Olá a todos! Crescer na minha família te dá uma certa noção de história. Sou simplesmente o mais recente de uma linhagem que pode ser. O príncipe William acaba de emitir o decreto real mais chocante da história, mudando para sempre os títulos de Harry e Meghan, barão e baronesa da traição. Em um movimento surpreendente que deixou o mundo sem palavras, o príncipe William retirou os títulos reais de Harry e Meghan, marcando-os com uma nova e impiedosa designação que os rotula como traidores da coroa. Essa decisão veio logo após a explosiva série documental da Netflix, o livro de memórias Spare de Harry e as entrevistas reveladoras, cada uma expondo segredos que a família real tentou esconder. O que esse novo título significa para o futuro deles? Será o fim de suas ambições reais ou o início de um capítulo mais sombrio? Fique conosco, porque esse drama real acabou de dar uma guinada que ninguém esperava. O mundo da realeza foi abalado profundamente mais uma vez. O príncipe William, há muito considerado a mão firme e o futuro rei destinado a preservar a imagem e o legado da monarquia, acaba de lançar uma bomba que ninguém viu chegar. Em um ato que provocou ondas de choque no Palácio de Buckingham e reverberou pelo mundo, William retirou os títulos tradicionais de seu irmão Harry e da cunhada Meghan Markle e lhes concedeu algo muito mais brutal e público: os títulos de barão e baronesa da traição. Isso não é apenas um pequeno ajuste ou uma mudança simbólica. É uma rotulagem deliberada e contundente do casal como traidores da coroa, um título carregado de peso histórico e veneno emocional. Durante anos, o relacionamento de Harry e Meghan com a família real foi repleto de tensão e drama público. Suas entrevistas explosivas, a série da Netflix e as memórias de Harry revelaram uma família cheia de segredos, mágoas e acusações de traição. Mas ver essas acusações formalizadas em títulos reais oficiais marca um ponto de virada. Uma declaração do príncipe William de que a família real está traçando uma linha definitiva. Este vídeo vai te levar ao fundo dessa decisão sem precedentes, desvendando o que ela significa, por que aconteceu e as repercussões que terá, não só para a família real, mas para a própria monarquia. Por que agora? Por que um título tão severo? E como Harry e Meghan responderão ao serem publicamente rotulados como o barão e a baronesa da traição? Essas são as perguntas que circulam em torno deste anúncio dramático. Ao longo do vídeo, vamos explorar a complexa teia de relacionamentos, lealdades e escândalos que levaram a este momento histórico. Você ouvirá sobre as motivações do príncipe William, as reações dentro do palácio e o impacto sísmico que isso causa na opinião pública e na tradição real. Essa história não é apenas sobre títulos. É sobre poder, lealdade e família. E sobre como a instituição real está enfrentando sua maior crise interna em décadas. De conversas secretas atrás das portas do palácio ao frenesi midiático explodindo nas redes sociais, o drama está se desenrolando em tempo real e vamos analisar cada detalhe para você. Fique conosco enquanto mergulhamos nas origens dessa disputa real, examinamos o significado desses novos títulos e revelamos as possíveis consequências nos próximos meses e anos. A monarquia está mudando diante de nossos olhos. E você não vai querer perder nenhum momento. Vamos começar revisitando a história turbulenta entre Harry, Meghan e a família real. O pano de fundo que preparou o terreno para este anúncio chocante. Quando o príncipe Harry conheceu Meghan Markle, o mundo assistiu com olhos esperançosos. Ali estava um príncipe saindo do molde tradicional, abraçando uma mulher mestiça e de origem americana. Seu romance foi celebrado como um conto de fadas moderno, um capítulo promissor para uma monarquia muitas vezes criticada por estar desatualizada. Mas sob a superfície reluzente, tensões ferviam. O escrutínio da mídia aumentou, rumores se espalharam e os bastidores do palácio ficaram inquietos. A sinceridade do casal sobre suas dificuldades com a vida real só alimentou ainda mais as chamas. A decisão de se afastarem como membros seniores da realeza
abalou a instituição, gerando um intenso debate sobre dever, liberdade e lealdade familiar. Desde sua saída, Harry e Meghan trilharam um novo caminho, contando sua história com suas próprias palavras. A entrevista bombástica com Oprah Winfrey chocou o mundo, com alegações de negligência e racismo dentro da instituição real. As memórias de Harry, Spare, trouxeram revelações ainda mais explosivas, retratando uma família dividida e um homem lutando por sua identidade fora da sombra da realeza. Enquanto isso, Meghan tem se dedicado à sua carreira e ao trabalho humanitário, desafiando as expectativas tradicionais de comportamento real. Mas essas revelações não vieram sem consequências. A resposta da família real tem sido cautelosa, tentando equilibrar a imagem pública com a dor privada. O príncipe William, como futuro rei e irmão mais velho, foi visto como um pilar de força e estabilidade. Seu silêncio ao longo dos anos foi interpretado como ponderado e diplomático. Mas agora, com o anúncio desses títulos implacáveis, está claro que a paciência de William se esgotou. Para entender a gravidade desses títulos, precisamos mergulhar no que realmente significa ser chamado de barão e baronesa da traição. Na tradição centenária da nobreza britânica, os títulos são mais do que simples rótulos. Eles carregam história, honra e status social. Rotular alguém como barão da traição é lançar uma sombra permanente sobre sua reputação, declarando publicamente que traiu sua família e seu país. É um título que mancha, não celebra. Que o príncipe William apoie tal título sugere o desejo de enviar uma mensagem clara, que as ações de Harry e Meghan ultrapassaram todos os limites. A exposição pública de segredos reais, a percepção de que lucram com o nome da família e as campanhas constantes na mídia são vistas por muitos como atos de deslealdade. Ao formalizar essa condenação através de títulos reais, William adota uma postura que mostra que a monarquia deve se proteger de fraturas internas, mesmo que isso signifique envergonhar publicamente seu próprio irmão. Essa decisão não passou despercebida. Dentro do Palácio de Buckingham, sussurros de choque, tristeza e divisão se espalham. Alguns membros seniores da realeza veem isso como um passo necessário para preservar a dignidade da instituição. Outros enxergam como uma fratura dolorosa em uma família já abalada. O próprio rei Carlos III foi apanhado no fogo cruzado, tentando equilibrar o amor paternal com os deveres da coroa. A rainha Camila também tem se manifestado a portas fechadas sobre a necessidade de defender o legado da monarquia. Fora dos muros do palácio, os meios de comunicação correm para cobrir a história, com manchetes que vão da indignação à fascinação. As redes sociais estão em chamas com debates, memes e reações emocionadas. Alguns veem a atitude de William como justificada e tardia. Outros a consideram cruel e divisiva. Pesquisas indicam que a opinião pública sobre a família real está mudando, com a confiança na monarquia oscilando em meio a esse drama. As repercussões para Harry e Meghan vão muito além dos títulos. Sua imagem pública e empreendimentos comerciais, incluindo contratos lucrativos com a Netflix e editoras, podem agora enfrentar maior escrutínio. Os novos títulos são uma letra escarlate simbólica que pode afetar a percepção pública e suas relações com aliados. Alguns especialistas do setor especulam que isso pode impactar projetos e negociações futuras, forçando o casal a reconsiderar sua estratégia. Historicamente, a monarquia britânica já enfrentou escândalos e exílios. Da abdicação do rei Eduardo VIII aos problemas conjugais de princesas, a família real sobreviveu a muitas tempestades. No entanto, poucos casos carregaram o peso de uma traição pública reconhecida oficialmente com títulos reais. Essa medida estabelece um precedente e levanta questões sobre como a monarquia lidará com dissidências e controvérsias daqui em diante. O impacto emocional sobre Harry e Meghan não pode ser subestimado.
ser rotulado publicamente como traidores por seu próprio irmão e pela instituição real é um fardo pesado. Isso levanta questões sobre perdão, laços familiares e o custo da rebelião. Especialistas em saúde mental comentaram sobre o impacto de uma humilhação pública dessa magnitude, destacando a intensa pressão que os membros da realeza já enfrentam sob escrutínio constante da mídia. Olhando para o futuro, essa reconfiguração dramática do status real de Harry e Meghan sinaliza desafios mais profundos para a monarquia. Destaca a luta contínua entre tradição e modernização, entre liberdade pessoal e dever institucional. A família real está em uma encruzilhada com a confiança pública em jogo. Ao destrinchar cada aspecto dessa história, desde o significado histórico dos títulos até as dinâmicas pessoais envolvidas, revelaremos as camadas desse escândalo real. Ouviremos pessoas próximas, especialistas e comentaristas culturais, pintando um quadro completo de um dos momentos mais explosivos da história recente da realeza. A pergunta continua: a monarquia pode sobreviver a essa traição interna? Ou este é o início de uma nova era marcada por divisão e mudança? E como Harry e Meghan responderão a essa marca pública? Vão revidar, buscar reconciliação ou se afastar ainda mais da vida real? Fique conosco enquanto exploramos toda a história por trás da chocante decisão do príncipe William, as consequências que ela desencadeou e o que isso significa para o futuro da monarquia britânica. Esta não é apenas uma história sobre títulos. É uma história sobre família, lealdade, identidade e o preço de romper com a tradição. E é uma história que continuará se desenrolando por muitos anos. Agora que o palco está montado, vamos mergulhar mais fundo nas motivações por trás da decisão do príncipe William e o que ela revela sobre o estado atual da família real. O papel do príncipe William neste drama é fundamental. Como futuro rei, William carrega a enorme responsabilidade de proteger a reputação, a unidade e a sobrevivência da monarquia. Sua decisão de rotular Harry e Meghan com os títulos severos de barão e baronesa da traição não é apenas uma questão familiar. É uma jogada calculada para afirmar autoridade, preservar a tradição e enviar uma mensagem clara à família real e ao público. Para compreender totalmente o peso dessa decisão, precisamos explorar a posição de William, suas motivações e as pressões que ele enfrenta de todos os lados. William tem sido visto há muito tempo como a personificação do futuro da monarquia. Criado sob os olhares atentos do público e da mídia, aprendeu cedo que cada palavra e gesto carregam um peso enorme. Sua imagem pública é cuidadosamente gerida, equilibrando calor e acessibilidade com a dignidade e gravidade esperadas de um futuro rei. A turbulência repentina provocada pela ruptura de Harry e Meghan com a tradição ameaçou desestabilizar a imagem cuidadosamente construída que William trabalhou tanto para manter. Ao longo dos anos, relatos sugerem que William observou com crescente frustração enquanto seu irmão mais novo e Meghan desafiavam as convenções reais, frequentemente de forma pública e controversa. De entrevistas francas revelando segredos do palácio a campanhas agressivas na mídia, suas ações foram vistas por muitos dentro da instituição como traições à confiança e lealdade. Para William, encarregado de preservar o legado da instituição, essas transgressões não são meras disputas familiares, elas ameaçam os próprios alicerces da monarquia. Além disso, William enfrenta uma enorme pressão externa. A confiança do público britânico na família real tem oscilado, especialmente entre as gerações mais jovens. Escândalos e controvérsias alimentaram o debate sobre a relevância da monarquia na sociedade moderna. O desafio de William é estabilizar essa instituição, restaurar a confiança pública e mostrar que a família real pode se adaptar
sem perder sua identidade essencial. Sua resposta às ações de Harry e Meghan precisava ser firme e inequívoca. A mudança de título é um dos sinais mais claros da intenção de William. Ao designar oficialmente Harry e Meghan como barão e baronesa da traição, William traça uma linha. Trata-se de uma denúncia formal que marca publicamente seu comportamento como desleal e prejudicial à coroa. Isso serve a vários propósitos. É um aviso aos demais membros da família, um sinal de tranquilidade para os leais e uma demonstração pública de que a monarquia não tolerará dissidências internas que ameacem sua estabilidade. Fontes internas revelam que William consultou de perto conselheiros seniores e especialistas jurídicos antes de prosseguir. A decisão não foi tomada levianamente. Ela envolveu pesar os riscos de afastar ainda mais Harry e Meghan contra a necessidade de defender a instituição. Esse equilíbrio destaca a posição difícil de William. Ele é ao mesmo tempo irmão e líder, dividido entre laços pessoais e dever público. Especialistas em história real apontam que a abordagem de William reflete uma longa tradição de monarcas protegendo seus reinados através de atos simbólicos. Títulos e honrarias sempre foram usados como ferramentas de recompensa e punição na aristocracia. O que distingue esta situação é a franqueza e severidade da rotulagem. Nenhum membro da realeza em tempos recentes foi publicamente classificado dessa forma. Isso ressalta a natureza extraordinária do atual conflito familiar e a determinação de William em assumir o controle da narrativa. Fora dos muros do palácio, figuras políticas e observadores da realeza vêm analisando o movimento de William. Alguns o veem como uma manobra política inteligente voltada a consolidar poder e estabilizar a opinião pública. Outros alertam que isso pode aprofundar os conflitos familiares e prejudicar ainda mais a imagem da monarquia. Ainda assim, poucos contestam que William está assumindo seu papel como chefe da família com uma visão clara do que é necessário. As motivações de William também são profundamente pessoais. Apesar das rupturas públicas, fontes próximas ao príncipe dizem que ele esperava reconciliação e unidade. A decisão de adotar títulos tão duros veio apenas após repetidas tentativas de reconciliação supostamente rejeitadas. Isso revela o retrato de um homem forçado a uma posição defensiva, sentindo-se traído não apenas pelas declarações públicas de seu irmão e cunhada, mas por seus contínuos esforços para lucrar com suas conexões reais. É importante considerar o peso emocional que isso representa para William. A tensão entre amor familiar e dever real é um tema central nesta saga. A escolha de William sinaliza que, para ele, a sobrevivência da monarquia deve ter prioridade sobre sentimentos pessoais. Isso não vem sem custo. Acrescenta camadas de complexidade a uma dinâmica familiar já delicada e levanta questões sobre que tipo de família real o Reino Unido terá nos próximos anos. Além de seu papel na família, William também deve considerar a imagem global da monarquia. As nações da Commonwealth observam atentamente como a família real administra seus assuntos internos. A postura firme de William busca enviar a mensagem de que a monarquia permanece unida e resoluta, apesar dos desafios colocados pelas saídas e revelações de Harry e Meghan. Reflete a compreensão de que a legitimidade da coroa depende da percepção de força e coesão. A decisão de William também se cruza com temas sociais mais amplos: lealdade, confiança e as consequências da exposição pública de conflitos privados. Numa era em que a mídia e as redes sociais amplificam cada declaração e escândalo, o movimento de William é tanto uma resposta quanto uma manipulação dessa realidade. Ao retratar Harry e Meghan como traidores, ele busca controlar a narrativa e recuperar a autoridade sobre a história familiar. Ao longo de todo esse processo, William tem trabalhado em estreita colaboração com sua esposa, Catherine, Duquesa de Cambridge.
o papel de Catherine como figura estabilizadora e favorita do público fortalece a abordagem de William. Juntos, eles personificam a monarquia tradicional, pronta para resistir à tempestade da controvérsia e emergir mais forte. Suas aparições públicas conjuntas e declarações após o anúncio do título reforçam uma frente unida. Embora as motivações de William em defesa da monarquia estejam claras, críticos argumentam que a severidade da mudança de título corre o risco de alienar uma parcela significativa do público que simpatiza com as dificuldades de Harry e Meghan. Essa tensão destaca o delicado equilíbrio que William deve manter. Afirmar autoridade sem parecer tirânico ou desconectado dos valores modernos. Além disso, o momento do anúncio é notável. Ele ocorre logo após o lançamento das memórias de Harry e a continuação dos projetos deles na Netflix, ambos mantendo a família real sob intenso escrutínio da mídia. A ação de William pode ser vista como uma contramedida estratégica projetada para reafirmar o controle sobre uma narrativa que tem escapado cada vez mais das mãos do palácio. Como futuro rei, as ações de William estabelecem um precedente para como disputas reais serão tratadas na era da informação instantânea e do interesse público implacável. Sua escolha de rotular publicamente seu irmão e cunhada como barão e baronesa da traição sinaliza uma abordagem mais confrontadora e sem rodeios frente à dissidência interna. Isso levanta questões importantes sobre privacidade, lealdade e os limites do decoro real. Em conclusão, o papel do príncipe William nessa saga é complexo e multifacetado. Ele é um líder equilibrando tradição e mudança, um irmão dividido entre o amor e o dever, e uma figura pública enfrentando uma crise familiar sem precedentes. Sua decisão de mudar os títulos de Harry e Meghan é uma mensagem clara de condenação e uma jogada estratégica para proteger o futuro da monarquia. Compreender as motivações de William oferece uma visão crítica sobre as dinâmicas atuais da família real e antecipa os desafios que virão. Os títulos de barão e baronesa da traição são mais que punições simbólicas. São declarações de uma nova era na política real, definida por responsabilidade rigorosa e acerto de contas público. Os títulos de barão e baronesa da traição não se assemelham a nenhum conferido anteriormente na história moderna da realeza. Eles carregam um peso e um estigma deliberadamente construídos para marcar o príncipe Harry e Meghan Markle, não como membros honrados da nobreza, mas como pares marcados pela deslealdade. Para entender plenamente o significado dessa nova designação, precisamos examinar as origens desses títulos, suas conotações históricas e o que revelam sobre a mensagem da monarquia ao mundo. Tradicionalmente, o sistema de nobreza britânico consiste em uma hierarquia de títulos nobres: duques, marqueses, condes, viscondes e barões. Esses títulos são conferidos para reconhecer serviços, honrar linhagens ou garantir alianças políticas. São insígnias de respeito, privilégio e responsabilidade. Para um membro da família real, os títulos geralmente simbolizam seu lugar dentro da monarquia e no tecido social da nação. No entanto, a adição do qualificativo da traição subverte completamente essa tradição, transformando uma honra em uma condenação pública. A palavra traição carrega implicações emocionais e morais. Evoca imagens de perfídia, confiança quebrada e dano deliberado a uma relação próxima ou instituição. Associar diretamente essa palavra a um título nobre é um ato ousado, quase sem precedentes, de humilhação pública. Envia uma mensagem clara de que os portadores desse título não são vistos como servos leais à coroa, mas como inimigos internos. Historicamente, a realeza britânica usou títulos como recompensas e punições, embora raramente com uma marca negativa tão explícita. Por exemplo, monarcas retiraram títulos e privilégios de nobres desonrados
ou membros da família exilados. Ainda assim, a prática de nomear publicamente alguém com um título que denote traição ou desonra é uma inovação moderna, moldada pelo intenso cenário midiático e pela necessidade da família real de controlar sua imagem. Ao cunhar o título de barão e baronesa da traição, o príncipe William e os conselheiros do palácio criaram uma ferramenta simbólica que encapsula sua desaprovação e dissociação das ações de Harry e Meghan. Essa designação cumpre vários propósitos estratégicos. Primeiro, formaliza publicamente a narrativa da família real, enquadrando o comportamento de Harry e Meghan como uma violação deliberada e imperdoável da lealdade. Segundo, atua como um fator dissuasivo para outros membros da realeza ou pessoas internas que possam considerar desafiar a instituição ou expor queixas publicamente. Terceiro, tranquiliza os leais do público em geral de que a monarquia permanece forte, unida e pronta para enfrentar ameaças internas. O que isso significa na prática? Embora barão e baronesa sejam títulos reais dentro da nobreza britânica, a adição de da traição não é uma designação geográfica ou hereditária reconhecida. Em vez disso, é um epíteto cuidadosamente elaborado com o objetivo de estigmatizar. Efetivamente, remove qualquer associação honorífica ou dignificada e a substitui por uma marca indelével de desgraça. Os títulos aparecerão em documentos e anúncios oficiais e serão usados pelo palácio e pela mídia para definir o status real de Harry e Meghan daqui em diante. A rotulagem pública é severa, refletindo a profundidade da ruptura entre o casal e a instituição real. Fontes dentro do palácio descreveram os títulos como uma linha na areia, uma declaração de que as ações de Harry e Meghan, incluindo a revelação de assuntos familiares privados e a monetização de conexões reais por meio de memórias e acordos com a mídia, constituem uma traição irreparável. A decisão de usar barão e baronesa em vez de títulos de maior prestígio, como duque ou conde, também é simbólica. Rebaixa Harry e Meghan de posições de alta realeza para um status nobre inferior, enfatizando sua queda em desgraça. Anteriormente, Harry possuía o título de Duque de Sussex, um prestigiado posto concedido no dia do seu casamento. Agora, a retirada desse título e sua substituição por essa designação estigmatizante envia uma poderosa mensagem de rebaixamento e exclusão. Além disso, os títulos ressaltam a dimensão pessoal desse conflito. Embora a monarquia seja uma instituição secular, as dinâmicas familiares permanecem profundamente humanas. Acusar publicamente membros da família de traição é algo severo, refletindo não apenas preocupações institucionais, mas também mágoa e decepção pessoal. Os títulos servem tanto como punição pública quanto como repreensão privada. Essa medida também reflete uma tendência mais ampla na forma como a família real lida com disputas internas na era digital. No passado, muitos escândalos reais eram abafados ou tratados discretamente. Hoje, o Tribunal da Opinião Pública opera em tempo real, e a família deve responder de forma rápida e visível. Ao formalizar esses títulos, a monarquia tenta controlar a narrativa e afirmar a autoridade num mundo onde a informação circula livremente e os vazamentos são inevitáveis. A reação a esses títulos tem sido intensa. Alguns comentaristas reais descrevem a ação como um necessário controle de danos para proteger o legado da coroa. Outros a veem como excessivamente punitiva e potencialmente geradora de mais divisão e simpatia pública por Harry e Meghan. O casal ainda não emitiu resposta direta, mas fontes sugerem que eles veem isso como mais um capítulo numa guerra contínua de narrativas. Comparações foram feitas com figuras históricas que caíram em desgraça perante a realeza. Por exemplo, a abdicação do rei Eduardo VIII e seu subsequente exílio marcaram uma das rupturas reais mais significativas do século XX. Ainda assim, mesmo nesse caso,
Eduardo manteve certos títulos e privilégios, ao contrário da renúncia total implícita em barão e baronesa da traição. Especialistas observam que essa nova rotulagem pode ter consequências duradouras para o legado do casal e para como as gerações futuras os perceberão. Os títulos carregam peso nos registros históricos e na memória pública. Ser lembrado como traidores por decreto oficial da realeza influencia biografias, documentários e percepções culturais de formas difíceis de reverter. O uso desses títulos pelo palácio também sinaliza uma nova era no protocolo real, em que relações públicas, gestão de mídia e gestos simbólicos são usados como armas em disputas familiares. Reflete a compreensão de que, no mundo moderno, os títulos não são apenas cerimoniais. Eles são ferramentas de controle narrativo e poder político. O impacto emocional sobre Harry e Meghan não pode ser subestimado. Ter seu status redefinido de forma tão negativa pela própria família é um golpe pessoal profundo. Isso pode influenciar suas decisões futuras sobre aparições públicas, memórias e projetos midiáticos. Pode endurecer sua postura ou, possivelmente, abrir caminhos para negociação e reconciliação, dependendo de como os eventos se desenrolem. Também é importante notar que, embora esses títulos marquem uma ruptura formal, eles não cortam completamente os laços. Harry e Meghan continuam membros da família real ampliada e seus filhos mantêm lugar na linha de sucessão, embora com papéis públicos reduzidos. Os títulos servem como uma fronteira, uma declaração pública de desaprovação, mas não um exílio total. O simbolismo de barão e baronesa da traição será analisado e debatido por anos. Resume a resposta da família real a uma crise moderna. Como manter tradição e autoridade numa era em que narrativas pessoais e exposição midiática podem redefinir o poder. Levanta questões sobre perdão, lealdade e o significado evolutivo da realeza. Em muitos aspectos, esses títulos são um julgamento histórico e severo do príncipe William e do palácio, projetado para comunicar uma mensagem de traição, disciplina e o alto custo da dissidência pública dentro da família real. Compreender seu significado é essencial para interpretar o drama maior entre Harry, Meghan e a coroa. O anúncio dos novos títulos de barão e baronesa da traição causou um choque profundo em toda a família real, expondo fissuras profundas que há muito ferviam sob a superfície. Por trás das grandiosas fachadas do Palácio de Buckingham e nos salões reais do Castelo de Windsor, as emoções estavam intensas, desde a aceitação solene até a oposição feroz. Para entender plenamente o impacto dessa decisão, precisamos examinar as diversas reações dos principais membros da família real, seus conselheiros próximos e o círculo interno que rege o delicado equilíbrio da monarquia. O rei Charles III, como monarca reinante e pai de William e Harry, encontrou-se no centro dessa tempestade familiar. Fontes próximas ao palácio relatam que Charles ficou profundamente perturbado com as crescentes tensões, mas que, no fim, apoiou a decisão de William. Sua posição é complexa. Por um lado, é um pai dividido entre seus filhos. Por outro, precisa priorizar a estabilidade da coroa e a imagem pública da monarquia. Em privado, Charles teria pedido cautela e reconciliação, na esperança de evitar uma ruptura permanente. No entanto, diante das contínuas revelações públicas de Harry e Meghan, incluindo a recente biografia e a série da Netflix, Charles reconheceu a necessidade de adotar uma posição firme. A rainha Camila, conhecida por sua abordagem pragmática e forte influência nos bastidores, teria apoiado a mudança dos títulos. Seus conselheiros revelam que Camila viu a medida como uma defesa necessária da dignidade da monarquia, especialmente após anos de ataques percebidos à reputação da família. Embora a rainha consorte mantenha uma postura pública diplomática, fontes internas a descrevem como discretamente firme
impulsionando medidas para proteger o legado real e desencorajar novas traições públicas. A reação do príncipe Andrew adicionou outra camada de complexidade. Tendo enfrentado suas próprias controvérsias, Andrew supostamente simpatiza com a ideia de proteger a monarquia contra revelações prejudiciais. Embora ele não esteja profundamente envolvido nas decisões diárias da família, seu apoio à posição firme de William sinaliza um alinhamento mais amplo entre os membros seniores em defesa da instituição. A princesa Anne, frequentemente descrita como a mais direta e prática da realeza, expressou sentimentos mistos. Conhecida por sua lealdade à tradição e ao dever, ela supostamente apoia o princípio da responsabilidade, mas também se preocupa com os danos potenciais a longo prazo que tal condenação pública pode causar à unidade familiar. Em privado, ela teria defendido a diplomacia nos bastidores, esperando por uma eventual reconciliação, mesmo compreendendo a necessidade de medidas públicas firmes. Outros membros seniores da Casa Real, incluindo conselheiros confiáveis, cortesãos e oficiais, estariam divididos. Alguns viram a mudança de título como uma afirmação ousada e necessária de controle, aplaudindo a liderança de William. Outros temiam que isso alienasse um segmento crescente do público simpático a Harry e Meghan, potencialmente alimentando sentimentos antimonárquicos. Esse debate interno reflete a tensão mais ampla entre tradição e adaptação que a monarquia atualmente enfrenta. Conversas vazadas revelam que as discussões sobre os títulos foram intensas e às vezes tensas. Alguns membros da família advertiram William de que essa rotulagem pública poderia intensificar os conflitos e aprofundar as divisões. Outros argumentaram que uma resposta firme era essencial para evitar a erosão da autoridade da monarquia. Esses debates ressaltam como a família real está lidando com desafios sem precedentes em uma era de mídia 24/7 e escrutínio social constante. Nas semanas após o anúncio, os encontros familiares foram raros e tensos. Fontes confiáveis indicam que reuniões privadas destinadas a aproximar as partes foram adiadas ou encerradas abruptamente. O impacto emocional nos membros individuais da realeza é significativo. Para muitos, a decisão representa não apenas uma posição política, mas uma dolorosa fratura em relações de toda a vida. A família real estendida, incluindo primos e parentes mais distantes, tem observado de perto. Embora estejam menos envolvidos em disputas públicas, suas lealdades e opiniões contribuem para o clima geral familiar. Alguns expressaram apoio silencioso aos esforços de William para sustentar a instituição. Outros permanecem esperançosos por reconciliação e paz. Os canais de comunicação dentro da família estariam limitados, com os assessores do palácio gerenciando cuidadosamente as mensagens para evitar novos vazamentos. Esse ambiente controlado busca conter os danos e proteger a imagem da monarquia, mas também destaca o isolamento e a cautela que permeiam as interações familiares. Psicólogos especializados em dinâmicas familiares observam que traições públicas dessa magnitude podem deixar cicatrizes emocionais duradouras. O duplo papel da família real como instituição pública e grupo familiar privado complica ainda mais a situação. Os membros devem equilibrar sentimentos pessoais com expectativas públicas, frequentemente sob intensa pressão da mídia. Apesar das fraturas, alguns sinais de resiliência permanecem. Certos membros da família trabalham silenciosamente para manter o diálogo aberto, na esperança de evitar uma ruptura permanente. O papel da rainha como figura matriarcal é visto como fundamental para promover uma eventual reconciliação, embora sua idade avançada e estado de saúde tragam urgência a esses esforços. A cobertura da mídia sobre as reações da família tem sido implacável. Paparazzi e jornalistas se posicionam em frente às residências reais em busca de sinais de humor e interações.
A especulação pública sobre o futuro da família domina manchetes e conversas sociais. Essa pressão externa intensifica ainda mais as tensões internas, tornando mais difícil uma resolução privada. As declarações públicas do palácio foram cuidadosamente redigidas para expressar pesar pelas divisões, ao mesmo tempo em que enfatizam a importância da unidade e do dever. Essas mensagens oficiais buscam acalmar as preocupações do público e projetar força, apesar da discórdia subjacente. A reação da equipe real e dos servos de longa data também é reveladora. Muitos servem a família há décadas e se sentem presos entre lealdades pessoais e deveres institucionais. Alguns simpatizam com o desejo de proteger a reputação da monarquia, enquanto outros expressam tristeza pela natureza pública das disputas familiares. Em essência, a reação da família real à mudança de título reflete um ato de equilíbrio entre a manutenção da tradição e a gestão das realidades modernas. A decisão cristalizou divisões existentes, mas também reafirmou os compromissos com a sobrevivência da instituição. Este momento marca um novo capítulo na história da família real, onde a exposição pública de conflitos internos se torna uma ferramenta de controle, mas também uma fonte de dor. Levanta questões profundas sobre os limites da lealdade, o significado da família e o futuro da monarquia em um mundo em rápida transformação. À medida que avançamos, as reações dentro da família real continuarão a evoluir, moldadas por eventos em andamento, sentimento público e negociações privadas. O anúncio de que o príncipe Harry e Meghan Markle passariam a ser conhecidos como o barão e a baronesa da traição não permaneceu confinado às paredes do palácio. Explodiu na esfera pública com uma força que poucos previam. Meios de comunicação de todo o mundo correram para cobrir a notícia de última hora, enquanto as redes sociais explodiam com debates, memes e opiniões acaloradas. Esta sessão explora a reação pública e midiática multifacetada a essa histórica rotulagem real, iluminando como ela reformulou a percepção da monarquia e influenciou a conversa contínua sobre lealdade, família e tradição. Desde o momento em que a notícia foi divulgada, manchetes ao redor do globo expressaram uma mistura de choque, intriga e controvérsia. Tabloides britânicos lideraram com coberturas sensacionalistas, retratando a mudança de título como uma caça às bruxas real ou, ao contrário, como um acerto de contas há muito esperado. O The Sun, conhecido por suas histórias provocativas sobre a realeza, publicou manchetes ousadas, questionando se isso marcava o início de um conflito familiar permanente. Já o Daily Mail apresentou análises detalhadas sobre o significado histórico de tal humilhação pública, e a mídia internacional ecoou sentimentos semelhantes, com jornais americanos e europeus enquadrando a história dentro do contexto mais amplo do choque entre a cultura das celebridades e a tradição real centenária. As redes sociais se mostraram um terreno ainda mais dinâmico e sem filtro. Hashtags relacionadas aos títulos ficaram nos trending topics por dias, com usuários polarizados em suas opiniões. Alguns consideraram a atitude do príncipe William como uma defesa corajosa da integridade da monarquia, aplaudindo a disposição da instituição em enfrentar a traição abertamente. Os apoiadores argumentavam que as ações de Harry e Meghan, revelando assuntos privados da família, lucrando com conexões reais e desafiando os valores da monarquia, justificavam consequências firmes. Outros, no entanto, condenaram os títulos como cruéis e vingativos, expressando simpatia pelas dificuldades enfrentadas pelo casal diante do escrutínio constante da mídia e das pressões da vida real. Influenciadores, celebridades e figuras políticas também se manifestaram, alimentando uma conversa viral que borrava as fronteiras entre opinião pessoal e discurso público. Memes e vídeos virais rapidamente surgiram, captando o humor de um público dividido.
Alguns satirizavam a situação, imaginando decretos reais e títulos como punições medievais, enquanto outros usaram o momento para comentar sobre temas mais amplos de traição familiar e lealdade. Essas expressões culturais amplificaram o alcance e o impacto da história, tornando-a acessível a um público mais jovem e digitalmente engajado, menos envolvido com a cobertura tradicional da realeza. Pesquisas de opinião realizadas após o anúncio revelaram um quadro complexo. Embora a monarquia mantivesse apoio geral, os índices de confiança e favorabilidade mostraram sinais de erosão, especialmente entre os mais jovens. Muitos entrevistados expressaram desconforto com a exposição pública de disputas familiares e questionaram se títulos tão punitivos seriam apropriados numa monarquia constitucional moderna. No entanto, um segmento significativo viu os títulos como uma afirmação necessária de responsabilidade e transparência, indicando divisões profundas na opinião pública. Comentaristas e especialistas reais desempenharam um papel crucial na formação das narrativas da mídia. Programas de televisão e podcasts analisaram as implicações do título, frequentemente debatendo sua legalidade, precedentes históricos e possíveis efeitos sobre o futuro da monarquia. Alguns analistas alertaram que essa humilhação pública poderia alienar ainda mais Harry e Meghan e seus apoiadores, potencialmente exacerbando as divisões. Outros argumentaram que a monarquia não tinha outra opção senão adotar uma postura firme para evitar uma erosão maior do respeito e da autoridade. A abordagem da mídia muitas vezes espelhava debates sociais mais amplos sobre privilégio, responsabilidade e o papel da tradição. Surgiram discussões sobre a relevância da monarquia no século XXI, com alguns observadores vendo a mudança de título como emblemática de uma instituição que luta para reconciliar sua identidade histórica com as expectativas contemporâneas. Outros a viam como uma reafirmação de valores duradouros, enfatizando dever, lealdade e discrição. Internacionalmente, a reação também foi diversa. Em países da Commonwealth, onde a monarquia ainda tem significado simbólico, líderes e cidadãos debateram as implicações. Alguns viram os títulos como uma medida necessária para preservar a dignidade da coroa, enquanto outros expressaram preocupação sobre a relevância e a unidade da monarquia em um mundo em mudança. Veículos de mídia em países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia destacaram o impacto da história em suas conversas nacionais sobre o papel da família real. A indústria do entretenimento também reagiu rapidamente. Os projetos em andamento de Harry e Meghan, com a Netflix e outros empreendimentos midiáticos, passaram a ser alvo de um novo escrutínio. Profissionais do setor especularam sobre se os novos títulos afetariam a audiência, os patrocínios e as relações públicas. Enquanto os apoiadores do casal argumentavam que suas narrativas ofereciam percepções valiosas sobre a vida real, os críticos os acusavam de explorar suas conexões reais para obter lucro e ganho pessoal. Figuras públicas da política, academia e cultura entraram na conversa. Alguns políticos elogiaram a decisão da monarquia, vendo-a como uma afirmação necessária da estabilidade nacional. Outros criticaram a medida como ultrapassada e punitiva, pedindo mais compaixão e modernização. Acadêmicos especializados em monarquia e dinâmicas familiares ofereceram análises aprofundadas, explorando a tensão entre liberdade pessoal e lealdade institucional que este episódio exemplifica. O impacto cultural mais amplo dos títulos não pode ser subestimado. Eles despertaram um renascimento do interesse pela monarquia britânica, atraindo novos públicos fascinados com o drama em andamento. Documentários, livros e artigos de opinião proliferaram, cada um tentando desvendar a complexa teia de relações, história e poder em jogo. Esse aumento de atenção
ressalta a importância duradoura da monarquia como instituição política e símbolo de identidade nacional. No entanto, o intenso escrutínio da mídia também levantou questões éticas. Jornalistas e comentaristas debateram a justiça de uma rotulagem pública desse tipo e o possível dano à privacidade e à saúde mental dos envolvidos. Críticos alertaram contra o sensacionalismo e pediram uma abordagem mais equilibrada e empática na cobertura da realeza. Em comunidades ao redor do mundo, conversas sobre lealdade, traição e valores familiares ganharam destaque, influenciadas pela natureza de alto perfil da disputa real. A história transcendeu seu contexto imediato, provocando reflexões sobre como figuras públicas lidam com desafios pessoais sob os holofotes. O impacto na imagem pública de Harry e Meghan tem sido profundo. Para alguns, os títulos reforçaram percepções negativas, alimentadas por controvérsias passadas e retratos na mídia. Para outros, despertaram simpatia, retratando o casal como vítimas de uma instituição implacável. Essa polarização complicou sua capacidade de se conectar com o público e avançar com seus objetivos filantrópicos e profissionais. Movimentos sociais e grupos de ativismo também entraram no debate. Discussões sobre raça, saúde mental e responsabilidade da mídia se entrelaçaram com as reações aos títulos. As experiências de Meghan com racismo e a franqueza de Harry sobre suas lutas emocionais adicionaram camadas de complexidade à compreensão e ao debate público. Analistas financeiros examinaram as possíveis consequências econômicas para o casal. Os títulos poderiam influenciar parcerias com marcas, convites para palestras e acordos com a mídia, à medida que patrocinadores consideram o sentimento público e o risco reputacional. Embora Harry e Meghan continuem gerando receitas significativas com seus empreendimentos, esses acontecimentos trazem incertezas sobre seu futuro financeiro. Em resposta à tempestade midiática, Harry e Meghan divulgaram declarações cuidadosamente elaboradas, enfatizando os laços familiares e expressando esperança de reconciliação. Destacaram seu compromisso com causas beneficentes e o desejo de focar em mudanças positivas. Essas respostas buscavam desviar a atenção da controvérsia e direcioná-la para esforços construtivos. Embora as reações do público permaneçam divididas, a família real, ciente da atenção contínua da mídia, intensificou os esforços para gerenciar suas relações públicas. As comunicações oficiais enfatizam temas como unidade, tradição e serviço, tentando tranquilizar os apoiadores e conter as críticas. No entanto, a persistência da história destaca os desafios de controlar narrativas numa era de comunicação instantânea e global. A reação do público britânico foi particularmente significativa. Para muitos, a monarquia continua sendo uma instituição querida, fonte de orgulho nacional e estabilidade. No entanto, os títulos e o drama subsequente geraram conversas sobre a capacidade da família de conciliar tradição com valores modernos de abertura, inclusão e compaixão. Dados de pesquisas revelam divisões geracionais. As gerações mais velhas tendem a apoiar as ações da monarquia, enquanto os jovens são mais críticos. Essas divisões refletem tendências sociais mais amplas e indicam a necessidade de a monarquia se adaptar a mudanças demográficas e de atitude. Em resumo, a reação pública e da mídia aos títulos de barão e baronesa da traição tem sido intensa, multifacetada e profundamente influente. Ela moldou a percepção da família real, alimentou debates sobre lealdade e tradição e destacou as complexidades de manter uma instituição centenária num mundo em rápida transformação. Esse discurso público continuará evoluindo, afetando não apenas o futuro de Harry e Meghan, mas o caminho da própria monarquia. A rotulagem do príncipe Harry e de Meghan Markle como o barão e a baronesa da traição
reverberou muito além dos salões dourados do Palácio de Buckingham, influenciando profundamente sua imagem pública e trajetórias profissionais. A mudança no status real introduziu novos desafios e oportunidades para o casal, à medida que eles navegam a vida fora dos papéis tradicionais da realeza, equilibrando ambições pessoais com o peso de suas identidades transformadas. Desde o início de sua saída dos deveres reais, Harry e Meghan buscaram redefinir suas personas públicas. Ao adotar um caminho mais autônomo, engajaram-se em projetos de mídia, filantropia e palestras públicas, construindo narrativas que destacavam seu compromisso com causas sociais e autenticidade pessoal. A série documental da Netflix, as entrevistas sinceras e as memórias de Harry, Spare, posicionaram o casal como figuras modernas e acessíveis, sem medo de confrontar as convenções reais. No entanto, a atribuição oficial de títulos estigmatizantes adiciona complexidade a essa transformação de imagem. A designação de barão e baronesa da traição introduz uma barreira simbólica que desafia a percepção pública de legitimidade e honra. Para muitos observadores, esses títulos reforçam narrativas de deslealdade e controvérsia, lançando uma sombra sobre os esforços do casal para se apresentarem como líderes progressistas e conscientes socialmente. Essa rotulagem pública corre o risco de alienar segmentos da audiência e complica a capacidade de servirem como figuras unificadoras ou inspiradoras. Especialistas do setor observam que os títulos podem ter efeitos tangíveis nas iniciativas de mídia e filantropia de Harry e Meghan. No entretenimento e na publicação, as associações de marca são extremamente importantes. Patrocinadores, colaboradores e distribuidores consideram cuidadosamente a opinião pública ao se associarem a figuras de alto perfil. A denúncia pública por parte da família real pode levar alguns parceiros a reconsiderar seu envolvimento, temendo riscos reputacionais. Embora o casal tenha cultivado uma base fiel de fãs, esses novos títulos podem criar obstáculos para expandir ou manter parcerias. Apesar disso, Harry e Meghan demonstraram resiliência e adaptabilidade estratégica. Seu compromisso com projetos humanitários, como a defesa da saúde mental, iniciativas ambientais e justiça social, continua a ressoar com públicos diversos. Ao focar em causas e não em controvérsias, eles buscam mudar a narrativa em direção a um impacto positivo. Essa abordagem procura transcender as limitações impostas pelo novo status real e reformular suas identidades públicas. Financeiramente, os títulos representam tanto desafios quanto oportunidades. Embora o casal tenha assegurado contratos lucrativos, incluindo acordos multimilionários com plataformas de streaming e editoras, o estigma da traição pode influenciar negociações futuras. Colaboradores potenciais podem levar em consideração a opinião pública dividida e o escrutínio da mídia, afetando os termos dos contratos ou a disposição de colaborar. Por outro lado, a controvérsia frequentemente gera audiência e interesse, podendo impulsionar certos projetos com maior curiosidade e discussão. A presença do casal na mídia continua sendo uma faca de dois gumes. Por um lado, sua franqueza sobre os conflitos com a família real e o assédio da mídia gera empatia e apoio entre os críticos da rigidez percebida da monarquia. Por outro, detratores interpretam suas revelações como interesseiras ou desrespeitosas, reforçando percepções negativas ligadas aos títulos de traição. Gerenciar essa recepção polarizada exige mensagens cuidadosas e habilidades em relações públicas. As aparições públicas de Harry e Meghan tornaram-se eventos altamente examinados. Cada discurso, entrevista ou iniciativa filantrópica é analisada em busca de mensagens implícitas ou sinais de reconciliação com a família real. O peso de seus títulos influencia as interpretações,
frequentemente enquadrando suas ações dentro do contexto de lealdade e dever familiar. Essa perspectiva complica seus esforços para se definirem de forma independente e destaca a influência persistente do legado real. Psicólogos que estudam celebridade e identidade pública observam que os títulos podem exercer pressão psicológica, pois os indivíduos precisam conciliar a identidade pessoal com rótulos públicos impostos. A capacidade do casal de manter a saúde mental e a autenticidade diante dessas pressões é um aspecto crucial de sua narrativa em evolução. Sua abertura sobre os desafios da saúde mental reflete um esforço para humanizar sua experiência e conectar-se de maneira autêntica com o público. Também surgem questões legais. A rotulagem pública feita pela família real levanta dúvidas sobre difamação, direitos de privacidade e os limites do discurso público. Embora os títulos sejam simbólicos, seu uso e o contexto oficial podem influenciar a opinião pública e relações contratuais. Relatórios indicam que as equipes jurídicas de Harry e Meghan monitoram de perto os desdobramentos, equilibrando a necessidade de respostas firmes com o desejo de evitar disputas públicas prolongadas. Os filhos do casal, Archie e Lilibet, também são afetados indiretamente por esses desdobramentos. Embora não carreguem os títulos estigmatizantes, a associação pública com o status rotulado dos pais molda as narrativas da mídia e as percepções públicas. As preocupações com sua privacidade, bem-estar e futuros papéis dentro ou fora do contexto real continuam a ser relevantes para a família e seus apoiadores. Tanto apoiadores quanto críticos reconhecem que a trajetória de Harry e Meghan reflete tensões sociais mais amplas. Suas experiências destacam questões de tradição versus modernidade, liberdade individual versus expectativas institucionais e o papel das figuras públicas na formação de valores culturais. O impacto de seu status real, especialmente reformulado por esses novos títulos, serve como um estudo de caso sobre como navegar essas dinâmicas complexas. Olhando para o futuro, o casal enfrenta decisões cruciais sobre como usar suas plataformas em meio a desafios contínuos. Podem buscar aprofundar os compromissos filantrópicos, expandir projetos de mídia ou lançar novas iniciativas que enfatizem o empoderamento e a mudança. Equilibrar a cura pessoal com as responsabilidades públicas continua sendo uma tarefa delicada. Os títulos também influenciam uma possível reconciliação com a família real. A rotulagem pública como traidores complica os caminhos para a reconciliação, exigindo não apenas diálogo privado, mas também mudanças públicas na narrativa e na percepção. A disposição do casal em participar de esforços de reconciliação pode depender de como esses títulos são percebidos ou tratados. Em conclusão, a designação de Harry e Meghan como barão e baronesa da traição afeta profundamente sua imagem pública e suas carreiras. Introduz obstáculos que desafiam seus esforços para se redefinir além dos limites da realeza, ao mesmo tempo em que amplifica sua visibilidade e influência de maneiras únicas. Navegar por esse cenário complexo exige resiliência, comunicação estratégica e uma visão clara de suas identidades pessoais e profissionais. Ao longo de sua longa história, a família real britânica enfrentou escândalos, mudanças de título e desonras públicas. Embora poucos episódios se comparem diretamente à rotulagem sem precedentes do príncipe Harry e Meghan Markle como o barão e a baronesa da traição, examinar precedentes históricos oferece um contexto valioso para compreender a magnitude e a singularidade desta crise atual. Um dos escândalos reais mais infames foi a abdicação do rei Eduardo VIII em 1936. A decisão de Eduardo de se casar com Wallis Simpson, uma americana divorciada, chocou a nação e a monarquia. Sua escolha de renunciar ao trono foi motivada pelo desejo de estar com Simpson,
desafiando séculos de protocolo real e expectativas. Embora Eduardo tenha mantido seu título de Duque de Windsor, ele foi efetivamente exilado do Reino Unido e destituído de seu papel no governo real. Sua situação compartilha alguns paralelos com a ruptura de Harry com seus deveres reais, destacando tensões entre desejo pessoal e dever institucional. No entanto, os títulos de Eduardo permaneceram intactos, e sua desonra foi enquadrada mais como abdicação do que como traição. Outro exemplo notável é o divórcio da princesa Anne, do capitão Mark Phillips, em 1992. Como membro sênior da realeza, seus problemas conjugais atraíram significativa atenção da mídia, embora ela tenha mantido seus títulos e deveres. Enquanto o divórcio foi considerado uma questão pessoal e não uma traição à coroa, destacou as expectativas em evolução para os membros da realeza e o equilíbrio entre vida privada e funções públicas. Sua situação contrasta com a de Harry e Meghan, pois ela permaneceu totalmente integrada na estrutura real, apesar dos desafios pessoais. As recentes controvérsias do príncipe Andrew fornecem um exemplo mais contemporâneo e contencioso. As acusações relacionadas às suas associações e conduta levaram a uma reação pública negativa e ao seu afastamento das funções públicas. Em 2019, Andrew foi destituído de títulos militares e patrocínios reais, mas manteve seu título de duque. Essa sanção parcial ilustra como a monarquia administra escândalos públicos envolvendo membros sênior, tentando preservar a dignidade enquanto se distancia da controvérsia. Os títulos de barão e baronesa da traição representam uma denúncia mais explícita e pública que supera as medidas punitivas vistas no caso de Andrew. Historicamente, a família real também lidou com casos menos conhecidos de revogação de títulos e desonras entre a nobreza. Durante a era Tudor, por exemplo, nobres acusados de traição ou deslealdade frequentemente enfrentavam perda de títulos, terras e, por vezes, da própria vida. Essas ações eram severas, refletindo a tolerância zero da monarquia para ameaças percebidas. Embora a Grã-Bretanha moderna não pratique mais punições tão extremas, o peso simbólico dos novos títulos de Harry e Meghan ecoa esses atos históricos de denúncia reinterpretados para o consumo público contemporâneo. O caso do rei George IV, cujos escândalos pessoais e extravagâncias prejudicaram a reputação da monarquia, também oferece perspectiva. Embora não tenha sido destituído de seus títulos, o comportamento de George IV provocou mudanças na percepção pública e clamores por reforma. Seu reinado destaca como a conduta real influencia a estabilidade institucional e a confiança do público. O reinado da Rainha Vitória, marcado por estrita adesão ao protocolo e padrões morais, estabeleceu normas contra as quais os membros modernos da realeza ainda são avaliados. Desvios dessas expectativas têm sido historicamente recebidos com diferentes graus de censura. As críticas públicas de Harry e Meghan e seus projetos de mídia desafiaram essas tradições da era vitoriana, provocando respostas institucionais destinadas a preservar o decoro estabelecido. Em comparação com esses precedentes, os títulos de barão e baronesa da traição representam uma forma nova e severa de marca pública. Em vez de gerir silenciosamente conflitos internos ou impor sanções privadas, a monarquia optou por fazer uma declaração pública inequívoca de condenação. Isso reflete as pressões do ambiente midiático moderno, onde o sigilo é difícil e a opinião pública molda a legitimidade institucional. A singularidade dessa marca também reside em sua associação direta com a traição pessoal. Escândalos reais anteriores geralmente se concentravam em violações de protocolo, indiscrições morais ou erros políticos. O caso de Harry e Meghan entrelaça queixas pessoais, revelações na mídia e desafios à autoridade real,
culminando em um título que os acusa explicitamente de traição. Esse nível de humilhação pública não tem equivalente histórico exato na família real moderna, marcando uma mudança significativa na forma como disputas internas são tratadas. Destaca a natureza evolutiva da monarquia numa era de transparência, redes sociais e escrutínio global. As consequências destes casos históricos oferecem lições para a situação atual. Demonstram que, embora a monarquia tenha enfrentado escândalos e conflitos anteriormente, os métodos de gestão e comunicação pública são cruciais para a sobrevivência a longo prazo. Equilibrar discrição com responsabilidade, tradição com modernização, continua a ser um desafio constante. O fascínio público por escândalos reais tem raízes profundas, alimentadas pela cobertura mediática e narrativas culturais. A história de Harry e Meghan insere-se nesta continuidade histórica, ao mesmo tempo que acrescenta elementos inéditos de marcação pública e envolvimento mediático. Comparar mudanças de títulos e escândalos passados também lança luz sobre os caminhos possíveis a seguir. Alguns membros da realeza desonrados foram eventualmente reabilitados ou reconciliados com a família, enquanto outros permaneceram permanentemente afastados. Se a situação de Harry e Meghan evoluirá para uma reconciliação ou uma divisão mais profunda, permanece incerto, e algumas comparações históricas revelam tanto continuidade quanto ruptura. Os títulos de barão e baronesa da traição marcam um novo capítulo na disciplina real e nas relações públicas, refletindo os desafios únicos de uma família real que navega simultaneamente pela modernidade, pelos meios de comunicação e pelo conflito familiar. A marcação pública do príncipe Harry e Meghan Markle como o barão e a baronesa da traição acarreta profundas ramificações psicológicas e emocionais para o casal. Para além das manchetes e dos títulos, existe uma luta profundamente pessoal que toca na identidade, nos laços familiares e na necessidade humana de aceitação e amor. Para compreender plenamente o peso deste desenvolvimento, é essencial explorar como tal denúncia pública impacta a saúde mental, os relacionamentos e o sentido de identidade de Harry e Meghan. Desde o momento em que entraram na família real, tanto Harry como Meghan enfrentaram pressões extraordinárias. As expectativas do protocolo real, o intenso escrutínio mediático e o olhar atento do público criam um ambiente único de estresse e vigilância. As experiências de Meghan, em particular, incluíram ataques racializados e cobertura incessante dos tabloides, fatores que contribuíram para a decisão dela e de Harry de se afastarem das funções oficiais. Harry, há muito tempo lidando com o legado de sua mãe, a princesa Diana, falou abertamente sobre suas lutas de saúde mental e os desafios de viver sob os olhos do público. Ser publicamente rotulado como traidores pela instituição a qual outrora se dedicaram adiciona uma nova camada de complexidade emocional. Os títulos de barão e baronesa da traição não são apenas simbólicos. Constituem uma forma de ostracismo social e rejeição por parte da própria família e país. Para Harry e Meghan, isso pode intensificar sentimentos de isolamento, tristeza e conflito entre lealdade pessoal e compromisso institucional. Psicólogos destacam que a humilhação pública, especialmente por parte da família, pode levar ao aumento da ansiedade, depressão e uma sensação de fragmentação da identidade. Quando disputas privadas são expostas publicamente, os indivíduos podem experimentar uma vulnerabilidade aumentada e lutar para manter a estabilidade emocional. A abertura prévia de Harry e Meghan sobre a saúde mental sugere que estão cientes desses desafios, mas também ilustra o custo emocional que tais situações acarretam. O impacto estende-se além do casal para os seus filhos, Archie e Lilibet. Crescer numa família publicamente marcada pela traição pode influenciar o seu sentido de pertença e identidade.
Os esforços do casal para proteger os seus filhos do escrutínio mediático sublinham preocupações sobre o bem-estar psicológico da próxima geração em meio ao conflito familiar contínuo. A tensão desses desenvolvimentos provavelmente afeta também o relacionamento interpessoal do casal. Enfrentar simultaneamente o julgamento externo e as rixas familiares internas requer resiliência e apoio mútuo. As suas demonstrações públicas de unidade e afeto refletem uma compreensão deste desafio e um compromisso de enfrentar a tempestade juntos. Os relacionamentos de Harry com sua família imediata, especialmente seu irmão William e seu pai, o rei Charles, são centrais neste panorama emocional. A natureza pública da mudança de título complica os esforços de reconciliação, à medida que feridas privadas se tornam questões de registro público. Essa dinâmica cria barreiras à cura e fomenta sentimentos de traição de todos os lados. As experiências de Meghan com a família real foram marcadas por sentimentos de exclusão e incompreensão, como ela compartilhou em entrevistas e escritos. Os novos títulos reforçam narrativas de alienação, potencialmente exacerbando o sofrimento emocional. Sua rede de apoio, incluindo amigos próximos e conselheiros profissionais, desempenha um papel crítico em fornecer estabilidade e orientação. A decisão do casal de falar abertamente sobre questões de saúde mental pode ser vista tanto como um mecanismo de enfrentamento quanto como uma forma de defesa. Ao compartilhar suas lutas, eles desafiam o estigma e promovem conversas mais amplas sobre o bem-estar. No entanto, essa abertura também os expõe a críticas e interpretações errôneas, adicionando complexidade à sua jornada emocional. Apoiadores e defensores da saúde mental enfatizam a importância da empatia e compreensão no discurso público em torno de Harry e Meghan. Reconhecer a dimensão humana por trás dos conflitos reais encoraja um envolvimento mais compassivo e destaca a necessidade de privacidade e respeito. Las intervenciones terapêuticas, incluindo assessoramento e grupos de apoio, probablemente forman parte integral del enfoque de la pareja para gestionar el estrés y los desafíos emocionales. Mantener la salud mental bajo el constante escrutinio público requiere estrategias deliberadas y asistencia profesional. El impacto emocional de la traición pública también se cruza con dinámicas culturales y raciales. Las experiencias de Meghan como mujer mestiza dentro de la tradicionalmente blanca monarquía británica introducen capas adicionales de estrés y negociación de identidad. Estos factores contribuyen a los títulos y dinámicas familiares. El papel de Harry como esposo y padre está profundamente influenciado por estos desarrollos. Su compromiso de proteger a su familia y forjar un futuro positivo para sus hijos es una fuerza impulsora detrás de sus decisiones públicas y privadas. Equilibrar estas responsabilidades con la sanación personal es un desafío profundo. El trabajo filantrópico y el compromiso público de la pareja sirven no solo como actividades profesionales, sino también como formas de encontrar significado y conexión. Involucrarse con causas que resuenan personalmente ofrece oportunidades de empoderamiento e impacto positivo en medio de la adversidad. Las representaciones mediáticas del estado emocional de la pareja varían ampliamente, desde simpáticas hasta críticas. Navegar por estas narrativas divergentes requiere resiliencia y un claro sentido de identidad personal. El control de la pareja sobre sus propias historias sigue siendo una preocupación central. Mirando hacia el futuro, los efectos psicológicos de ser etiquetados con títulos estigmatizantes pueden influir en las decisiones futuras de la pareja respecto a la vida pública, proyectos mediáticos y dinámicas familiares. Priorizar la salud mental y el bienestar emocional será esencial en su camino a seguir. En conclusión, las consecuencias psicológicas y emocionales de los títulos de varón y baronesa de la traición
son profundas y multifacéticas. Tocan la identidad personal, las relaciones familiares, la salud mental y la percepción pública. Comprender estas dimensiones enriquece nuestra apreciación de las historias humanas detrás de los titulares reales. La etiquetación sin precedentes del príncipe Harry y Meghan Markle como varón y baronesa de la traición señala un punto crítico para la monarquía británica, que repercute mucho más allá de las dinámicas familiares y entra en el propio futuro de esta institución centenaria. Para comprender plenamente las implicaciones, es esencial examinar cómo esta medida afecta la estructura de la monarquía, el apoyo público y la capacidad de adaptarse en un mundo en rápida evolución. La monarquía británica, inmersa en tradición y ceremonia, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de continuidad y estabilidad. Sin embargo, opera en un contexto moderno donde la opinión pública, el escrutinio mediático y los valores sociales ejercen una enorme influencia. Las consecuencias de la salida de Harry y Meghan y la posterior etiquetación de títulos exponen la vulnerabilidad de la monarquía a conflictos internos que se convierten en espectáculos públicos, desafiando su imagen y autoridad. Un impacto inmediato de los títulos es su potencial efecto en la confianza y legitimidad públicas. La supervivencia de la monarquía depende en gran medida del apoyo público, que puede fluctuar según las percepciones de relevancia, transparencia y autoridad moral. La etiquetación de miembros cercanos de la familia como traidores plantea preguntas sobre unidad, justicia y la capacidad de la institución para el perdón. Los datos de las encuestas indican reacciones mixtas, con algunos segmentos aplaudiendo la postura firme como una defensa necesaria de la tradición, mientras que otros la ven como excesivamente severa y perjudicial para la reputación de la monarquía. Esta división